Emissão especial. Boa noite, temos hoje um convidado debate, uma emissão especial, eleições regionais. Comigo aqui nos estúdios Rui Miguel Pereira, especialista português em questões de segurança e terrorismo, doutorar-se na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris, e Felício Manu, politólogo angolano, a viver em França há largos anos. Temos os primeiros resultados destas regionais. A grande novidade é que a Frente Nacional, que ganhou a primeira volta, não conseguiu nenhuma região nesta segunda volta. A grande derrota da Frente Nacional e vitória da direita e da esquerda. Os primeiros comentários aqui com o politólogo angolano Felício Manu sobre estes resultados. As tendências que se esboçam neste momento merecem, evidentemente, confirmação mais tarde. A precaução impõe-se. Contudo, pois, para já são estimativas de organismos de sondagem. Muito bem. Portanto, uma aplicação impõe-se e já tivemos várias surpresas pelo passado. Contudo, estes primeiros resultados tendem a demonstrar que realmente a estratégia de frente republicana, que eu diria imperfeita, funcionou. De uma certa forma, estas primeiras tendências validam a estratégia de Valls e, de uma certa forma, invalidam a estratégia de Sarkozy. Mas, contudo, são os primeiros comentários e certamente vamos ter que afiná-los ao longo da nossa discussão. As suas primeiras leituras, Rui Pereira? Eu penso que vão um pouco também no mesmo sentido. Quer dizer, este risco da existência da barragem republicana, Sarkozy tinha posto um pouco em questão esta possibilidade com aquele que chamam nin-nin, nem Frente Nacional, nem PS. E vemos que o facto, foi uma posição que eu devo dizer arriscada da parte do PS, de dar ordem dos seus candidatos de se retirarem de algumas das regiões, uma coisa que, por exemplo, na Alsácia, Champagne, Ardennes e Lorraine, Jean-Pierre Masseret não obteceu, sem que isso tivesse consequências de maior para os resultados. Pois, o Philippot da Frente Nacional perdeu também. Exatamente. Ou seja, houve aqui uma pequena desobediência no seio do partido, mas digamos que todos os candidatos do PS obedeceram a esta diretiva. Porquê é que eu digo que, digamos, esta estratégia é arriscada? Porque a partir do momento em que o PS não controla um número, digamos, suficiente, diria 5 regiões, pelo menos metade das regiões em França, isso pode colocar em risco uma estratégia para 2017, para as presidenciais. Já vamos falar disto tudo, mas em termos de regiões, falou que a esquerda poderia ficar com 5 regiões, a direita ficaria também com 5 regiões, tudo isto num total de 13 regiões. Qual é a sua análise, Manu? Num primeiro tempo, é justo salientar que as eleições que decorreram domingo passado e este domingo marcam o ponto de partida de uma nova organização administrativa local em França, depois da reforma territorial. Em janeiro deste ano. Estamos numa nova organização administrativa. Passamos de 22 regiões a 13. Destas 22 regiões, o Partido Socialista liderou até agora 21 regiões. O que significa que, se os primeiros resultados são confirmados, que trata-se, de uma certa forma, de uma derrota para o Partido Socialista. Para o Partido Socialista. Contudo, em virtude das previsões feitas pelos analistas, pelos institutos de sondagem, finalmente o Partido Socialista, se realmente consegue manter 5 regiões e, sobretudo, se conseguir manter Paris, na verdade o Partido Socialista poderá considerar-se como um partido que resistiu bem e, paradoxo, quase vencedor. Vamos por partes. Tínhamos, portanto, uma Frente Nacional que ganhou a primeira volta em 6 regiões, de um total de 13 regiões. Como é que se explica que a Frente Nacional não tenha conseguido, nesta segunda volta, nenhuma região? Rui Pereira. É aqui a questão do escrutínio a 2 tempos. Nós sabemos, isto em França acontece ao nível das presidenciais, nós vemos isso muito frequentemente, que uma primeira volta mobiliza, digamos, de forma recorrente, menos pessoas, ou seja, a abstenção é maior numa primeira volta. Numa segunda volta, normalmente nós teríamos mais participação. As pessoas que gostariam de mostrar ao governo, fazer o chamado voto de oposição ao governo, mostrar de protesto contra a classe política e que votaria FN num primeiro tempo, no segundo tempo, digamos que a abstenção não garante ao FN que eles vão conseguir aumentar ou captar mais votos também nesse sentido, que eles podem
tentar fazer é tentar captar votos depois à direita. Pois, tivemos desta vez uma abstenção de 41,50%, enquanto na primeira volta tivemos 50% de abstenção. Isto quer dizer que agora os franceses que tinham castigado o Partido Socialista que está no poder resolveram ir a votar agora em termos de convicções e sancionar a Frente Nacional. Só que outras razões podem explicar o insucesso da Frente Nacional. Primeiro, a participação em progressão. Muito importante. Porquê? Porque a Frente Nacional mobilizou fortemente na primeira volta os seus militantes. Portanto, não tinha margem de manobra nesta segunda volta. Segunda razão, o sucesso, nestes primeiros momentos, depois dos resultados anunciados, o sucesso da Frente Republicana. Uma Frente Republicana imperfeita, disse eu há pouco tempo. E a terceira razão é a forte mobilização, durante esta semana que precedeu a segunda volta, a forte mobilização do corpo social. Penso, em particular, nas associações, mesmo os patrões e chefes de empresa pronunciaram-se contra a Frente Nacional. Mobilização dos jornais, mobilização de um certo número de associações, todo este movimento, com razão ou sem razão, que considera que a Frente Nacional é um perigo para a estabilidade e para a coesão social, todo este movimento teve um impacto certamente em prol da vitória dos partidos clássicos. Ouçamos agora o Pereira. O que é que ele diz? Exatamente, não, mas isso vai exatamente no mesmo sentido. Fiz uma consideração geral a nível da abstenção em relação à primeira volta e à segunda volta. Mas eu acho que estou totalmente de acordo que houve realmente. Isso mostra ainda que as pessoas têm esta consciência que a Frente Nacional ainda não é um partido, digamos, normalizado. Ainda que o processo de diabolização do FN não chegou ao ponto em que ele gostaria que chegasse, talvez. Talvez o FN, e aqui é um ponto importante, para conseguir chegar a um lugar de poder, seja as presidenciais, seja nos departamentos, vai sempre precisar de uma coligação. E a partir do momento em que ele precisa de uma coligação, ele vai ter que modificar completamente o tipo de discurso que tem. Vamos ver até que ponto se o FN vai fazer essa transição ou não vai fazer essa transição. Mas acho que em relação, para voltar aqui ao ponto da abstenção, totalmente correto, acho que hoje há uma consciência ainda em França de que este partido, que de alguma forma está fora do lugar de poder. E como é que explicamos esta forte participação dos eleitores? Como eu disse, primeiro responder ao meu amigo Rui Pereira, dizendo que, no meu entender, a Frente Nacional é hoje um partido normalizado. Porquê? Porque ao longo destas últimas eleições, a Frente Nacional obteve resultados em progressão. Todos os analistas consideram hoje que passamos de um voto de cólera contra a Frente Nacional para um verdadeiro voto de adesão. Pois, Portanto, a Frente Nacional tem crescido, mas o problema é que depois chega ao fim, não consegue ter, no caso concreto, nenhuma região, quando na primeira volta ganhou 6 regiões. E como disse muito justamente o Rui Pereira, é um partido, no meu entender, normalizado, mas que não consegue ainda criar alianças de maneira a compensar a base eleitoral relativamente estável, neste caso. Há aqui um outro ponto. Durante a campanha desta segunda volta, Rui Pereira, tivemos também uma campanha extremamente dura com o Primeiro-Ministro, por exemplo, a dizer que se a Frente Nacional ganhasse seria uma guerra civil, com o candidato do Partido Socialista, que é presidente da Assembleia Nacional, a chamar a candidata da direita Pécresse aqui na Ilha da França de defender a raça branca. Foi de facto também uma campanha de segunda volta muito violenta. Sim, eu acho que Manuel Valls aqui está muito preocupado com uma outra situação que não tem necessariamente diretamente a ver com as eleições dos departamentos, do Estado das regiões. É a legitimidade do Governo. Isto pode ser considerado pelo Governo como uma espécie de teste intermediário para avaliar a reação do Governo. E o que Manuel Valls, obviamente, o que ele quer é que o PS consiga o maior número de votos possível e mostrar assim não apenas que controlam ainda a França, como os franceses aprovam a estratégia de segurança do Governo. E ainda, por falar em segurança, é especialista destas questões. Estas eleições ocorrem precisamente numa altura em que estamos a viver em regime de estado de emergência, depois dos atentados de 13 de novembro. Hoje faz precisamente um mês. Como é que vê toda esta situação de quase exceção de terrorismo pelo meio, a insegurança no país? É preciso não exagerar a influência do
terrorismo, por exemplo, num primeiro voto da Frente Nacional, ou para tentar explicar por várias razões. Uma delas, a própria Marine Le Pen o disse, ao nível das regiões não existem poderes a nível de segurança, quer dizer, as regiões não podem fazer grande coisa para garantir a segurança dos seus cidadãos. Eles podem fazer coisas ao nível de políticas de emprego, ao nível da organização de transportes, liceus, exatamente, etc. E que mesmo aquela medida que Marine Le Pen falou esta semana de retirar o financiamento de algumas associações que participam na ajuda aos imigrantes, isso para essas associações, de facto, a ajuda, mesmo que essa ajuda lhes fosse barrada, a grande parte do budget destas associações não vem das regiões. Tanto mais que a própria sobrinha também aí na região do Sudeste, região PAC, Provence, Côte d'Azur, a Marion Le Pen também disse praticamente a mesma coisa. Manu? No meu entender, a situação que vivemos estes últimos tempos, e nomeadamente os acontecimentos do 13 de novembro, confortaram a Frente Nacional. Porquê? Porque esta situação, estes atos de terrorismo violentos, bárbaros, confirmaram as teses que o partido de Marine Le Pen sempre defendeu. Porosidade das fronteiras, insegurança ligada à imigração, etc, etc. Esta situação teve como consequência certamente uma forte mobilização dos militantes da Frente Nacional e de uma certa forma credibilizaram o discurso de Marine Le Pen. E é justamente esta situação também, o paradoxo está aí, reside nisto, esta situação que se criou com os atos terroristas que foram cometidos em Paris, deram a possibilidade ao presidente Hollande de erigir-se em protetor da nação, de ter uma atitude, uma postura de autoridade, uma postura de proteção, o que os franceses claramente validaram e aceitaram. Esta situação é que fez com que, de uma certa forma, houvesse uma maior mobilização na segunda volta, porque justamente Valls considerou que havia perigo na coesão social, havia perigo nas teses da Frente Nacional se jamais este partido assumisse a liderança. Mas o paradoxo, Rui Pereira, na sequência do que Felício Manu diz, o paradoxo é que temos um primeiro-ministro que também, já antes, tinha um discurso desse tipo, guerra civil, antes tinha falado, por exemplo, de apartheid. E isto para falarmos da questão de insegurança social, questões de desemprego. Como é que toda essa questão pode ser analisada? E eu acho que é mais por aí que nós devemos tentar perceber o voto da Frente Nacional. Se nós percebemos a evolução do discurso da Frente Nacional desde 2011, desde que Marine Le Pen está à frente da Frente Nacional, a Frente Nacional tem vindo a apoderar-se de objetos políticos como a linguagem da República, da laicidade, a questão do desemprego, a questão de um Estado mais forte, protetor das pessoas, um tipo de discurso que nós não encontrávamos necessariamente no discurso de Jean-Marie Le Pen. O que ele permite fazer é que o PS, e isto acontece muitas vezes com o PS, cada vez que o PS sai do partido da oposição e passa para o partido do governo, o PS tinha prometido a proteção a essas mesmas pessoas, aos jovens, ou de desemprego mais baixo, crescimento económico. Nenhuma dessas promessas até agora foi cumprida. E o FN, como nunca esteve no poder, tem alguma facilidade em apoderar-se deste tipo de discursos. O que acontece é que o FN utiliza, por exemplo, palavras como a República e laicidade como uma arma contra determinados grupos da população. E aqui é que está talvez a grande preocupação que Manuel Valls falava aqui do apartheid, por exemplo. Do apartheid. E eu acho que o apartheid foi uma frase que o Manuel Valls ele não quis utilizá-la como julgamento moral. Ele queria constatar um facto que nós podemos ver aqui em Paris. Mas também é verdade, Felício Manu, que em relação a essa questão de desemprego, de insegurança, de falta de integração de muitos jovens da região suburbana de Paris, é um tema que o Partido Socialista, que está no poder, até hoje nunca conseguiu resolver. O que é certo é que estas questões sociais, económicas, alimentaram o voto Frente Nacional. Agora, o que é certo é que a Frente Republicana é uma estratégia, uma tática a curto prazo, curta vista. O combate para com as teses da Frente Nacional, segundo o Partido Socialista, passarão forçosamente pelo combate económico, pela restauração da confiança nas instituições sociais, nomeadamente nas empresas, e na capacidade de criar emprego, na luta contra o desemprego. Tanto mais mas que também este discurso é ouvido pelos franceses que votam, como no caso na primeira volta, na Frente Nacional. Isto quer dizer que esse discurso também tem impacto no eleitorado francês. Absolutamente. A médio e longo prazo, a Frente Republicana não pode ser uma solução para realmente o Partido Socialista e mesmo o Partido Republicano poder recuperar o voto dos militantes, daqueles que hoje votam na Frente Nacional. Eu acho que é no domínio económico, é no domínio da restauração da confiança, é no domínio da criação de emprego, é no domínio da segurança também que realmente
frente, a recuperação dos militantes, daqueles cidadãos que votam pela Frente Nacional, passará. O combate é um combate económico e social. Ainda sobre Não a só segurança, político. voltando outra vez para o Dr. Rui Pereira, estamos numa situação de estado de emergência, como se disse há bocado, e durante esta campanha o Primeiro-Ministro que estamos a ver a falar neste momento na televisão, a dizer que a Frente Nacional é um partido racista e antissemita. Nesta lógica, nesta ordem de ideias, porquê é que então não se proíbe a Frente Nacional? Em alguns países na Europa existe uma doutrina, que é a doutrina da democracia militante. A doutrina da democracia militante permite o quê? Permite uma coisa, por exemplo, que é completamente estranha aos americanos, que é de impedir, ao nome da democracia, impedir que certos partidos façam um jogo democrático. Em França, apesar desta doutrina da democracia militante estar presente, digamos que o Frente Nacional não põe um perigo desse tipo, e eu penso que mesmo ao nível da Constituição isso seria inconstitucional. Teria que verificar. Além disso, é preciso não esquecer o trabalho que a Frente Nacional tem vindo a fazer, a utilizar outras palavras, não atacando uma população precisa pelo nome preciso, ou seja, sem tentar isolar algumas partes da população, ele utiliza palavras muito mais gerais, como imigração em geral, o mundo árabe, coisas assim muito em geral. Ela chega mesmo a conseguir dividir a imigração, a boa imigração e a má imigração. Dr. Felício Manu, agora temos uma Frente Nacional que não conseguiu nenhuma região, mas temos eleições presidenciais em 2017 e até agora sempre se diz que poderemos ter Marine Le Pen na corrida às presidenciais. Tendo em conta esses resultados e esta derrota da Frente Nacional, como é que vê as próximas presidenciais? É muito simples. Para voltar à questão, para fazer a ligação entre as duas coisas. Há pouco tempo estamos a falar da linguagem de Valls neste período eleitoral. Esta linguagem foi voluntária. Tenho que resumir rapidamente Vou e resumir, responder à minha questão porque estamos a chegar ao fim. Vou resumir, sim, senhor, dizendo que o Partido Socialista tem todo o interesse em fazer da Frente Nacional o adversário principal, porque é esta a razão que vai permitir a um partido dividido, a um partido que está sempre em questões políticas de divisão, permitir a este partido de unir-se à volta de um objetivo comum, que é o objetivo de lutar contra a Frente Nacional e contra as teses da Frente Nacional. Portanto, o que está a ser feito hoje, o que está a ser dito hoje, é na verdade uma preparação do campo de esquerda, e nomeadamente dos socialistas, para enfrentar nas mesmas condições Marine Le Pen. Este é o voto de Hollande, é o voto do Partido Socialista. E a Rui Miguel Pereira, e em relação à postura de Sarkozy nesta segunda volta? Se realmente os republicanos ficarem com 5, 6 regiões, o facto de controlar uma região permite fidelizar uma espécie de eleitorado. Eles podem fazer boa figura nestas regiões e isso pode levar a fazer uma espécie de catapulta de alguns eleitores destas regiões para as presidenciais. O problema aqui é que os republicanos têm duas estratégias que Sarkozy tem vindo a desenvolver já desde 2007 frente à Frente Nacional, que correu bem numa primeira vez, ou seja, a estratégia de, digamos, radicalização dos republicanos tentarem se juntar mais, tentarem captar eleitorado à Frente Nacional, e o que leva a que eventual eleitorado de centro-esquerda não vá votar nos republicanos, mas eles conseguem garantir então resgatar esses votos da Frente Nacional. Mas este tipo de estratégia de radicalização acontece quando a Frente Nacional ganha ou tem a possibilidade de ganhar eventualmente um lugar político numa eleição. Vamos ouvir aqui a opinião do Dr. Manu. Em relação a Sarkozy, se ele ganha 5 ou 6 regiões, isto quer dizer que ele ganhará estas regionais e ficará em situação de força para as primárias frente a Alain Juppé. Isto quer dizer que ele vai controlar o partido, os republicanos, e ser o candidato às próximas presidenciais. Não creio porque as análises prévias feitas antes dessas eleições apontavam para uma vitória forte, uma vitória quase de hegemonia do Partido Republicano, o partido de Sarkozy. Por outro lado, os resultados nas diferentes regiões que foram agora indicados demonstram que a estratégia de Sarkozy não foi, de uma certa forma, validada. O Partido Republicano vai certamente abrir a partir da manhã, se não desta noite, discussões certamente muito fortes sobre a estratégia de Sarkozy, que não é forçosamente uma estratégia vencedora. Obrigado, Dr. Felício Manu, politólogo angolano, a viver há largos anos aqui em França, e ao Dr. Rui Miguel Pereira, especialista de questões de segurança e terrorismo, os nossos 2 convidados neste especial eleições regionais em França. Gratos pela atenção dispensada. Boa noite ou boa tarde. Até à próxima. Emissão especial